E se um amigo excêntrico deixasse para você toda a fortuna dele, com uma condição bem inusitada, cuidar de um cachorro, e de uma filosofia absurda? Imagina só, você, de um dia para o outro, sai do anonimato, vira milionário, entra para a elite carioca, mas no fim acaba sozinho, pobre, e falando com o cachorro como se ele fosse gente. Bem-vindo ao Tusitala. Aqui a literatura ganha vida. Hoje vamos contar uma das histórias mais irônicas, tristes e geniais da literatura brasileira. Quincas Borba, de Machado de Assis. Uma crítica afiada ao egoísmo burguês, à manipulação social e às ilusões humanas mais perigosas. Nosso protagonista é Rubião, um homem de cerca de 40 anos, professor numa cidadezinha de Minas, Barbacena. Simples, educado, meio ingênuo, daqueles que acreditam no bem das pessoas. Um tanto vaidoso, claro, mas com o coração sincero. Sua vida muda ao conhecer um homem muito peculiar, Quincas Borba. Borba é filósofo autodidata, excêntrico, vive com um cachorro, que aliás tem o mesmo nome que ele. Criador de uma doutrina bizarra chamada humanitismo, Quincas mistura conceitos morais e científicos para justificar uma lógica fria. O mais forte vence. E quem perde, perde mesmo. A frase que resume tudo? Ao vencedor, as batatas. Machado de Assis escreveu Quincas Borba em sua fase realista, logo depois do sucesso de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E sim, é o mesmo Quincas que aparece nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas agora ganha protagonismo antes mesmo de morrer. A obra foi publicada em 1891, num Brasil em transição. O fim do Império, a abolição recente da escravidão e uma elite tentando manter seu poder. Machado narra tudo com sua ironia fina, sua ambiguidade cortante e uma compreensão impressionante da alma humana. O narrador, sempre sutil, nunca entrega tudo de cara. Tudo começa em Barbacena, uma cidadezinha mineira tranquila, onde vive Rubião, um professor provinciano, de vida simples, mas vaidoso. Um homem que sonha com grandeza, mas que ainda acredita nas boas intenções das pessoas. É ali que ele conhece Quincas Borba, um filósofo autodidata, excêntrico e cada vez mais debilitado por uma doença misteriosa. Os dois se tornam amigos, quase irmãos, unidos por um elo ainda mais profundo. A irmã de Rubião, Maria da Piedade, foi o grande amor frustrado de Borba. Ela morreu jovem, sem nunca corresponder ao sentimento, e essa perda silenciosa os liga. Durante meses, Rubião se dedica a cuidar de Borba, toma conta dele com devoção, e com o tempo, passa a ouvir os ensinamentos do amigo, que, entre delírios e convicções, apresenta uma filosofia absurda chamada humanitismo. Segundo essa doutrina, o mundo é movido por um princípio universal chamado humanitas. Tudo que existe, pessoas, animais, ideias, é uma só substância. E, portanto, quando alguém morre, não é perda, é transformação. A guerra, por exemplo, é vista como benéfica. Ela elimina os fracos e permite que os fortes sobrevivam. Como disse Borba, ao vencedor, as batatas. Rubião não entende muito, mas balança a cabeça. Até que um dia, sem aviso, Quincas Borba viaja para o Rio de Janeiro. Dias depois, chega a notícia. Ele morreu. Rubião se vê diante de uma surpresa. Foi nomeado herdeiro universal da fortuna do amigo. Casas, ações, joias, dinheiro, tudo. Com uma única condição: cuidar do cachorro, também chamado Quincas Borba, mas não como um cão comum, como se fosse o próprio filósofo reencarnado. Num misto de entusiasmo e inquietação, Rubião se despede de Barbacena. Leva o cão, a promessa e a vaidade. Ao chegar ao Rio, começa sua transformação, do professor simples ao homem importante. É aqui que entram os primeiros sinais de sua desconexão. Rubião se hospeda num hotel elegante. Conhece a alta sociedade carioca, mas também começa a ser sugado por ela. Um dos primeiros a se aproximar é Cristiano Palha,
um empresário refinado e cortês, com intenções nada inocentes. Junto dele está sua esposa, Sofia, uma mulher linda, inteligente, charmosa e perigosamente ambígua. Os Palha percebem logo. Rubião é rico e ingênuo. Cristiano se oferece para ajudar com negócios, investimentos, contatos. Apresenta Rubião ao seu advogado, um parente jovem e promissor, que vai cuidar do inventário. Tudo controlado. Já a Sofia... Bem, Sofia entra devagar, com sorrisos, gestos, olhares. Rubião fica completamente fascinado. Na primeira visita à casa dos Palha, Rubião se sente deslocado, principalmente diante de Sofia, tão elegante em seu vestido de cambraia. Mas aos poucos ele vai se acostumando. Passa a frequentar os jantares, os passeios, as compras. Sofia o ajuda a decorar sua nova casa em Botafogo, com gosto refinado e sugestões sempre oportunas. E Rubião acredita que está se apaixonando, ou melhor, que está sendo correspondido. Mas ele não percebe o jogo. Cristiano Palha está sempre por perto. Cortês, frio, estratégico. Sofia, por sua vez, mantém Rubião em permanente dúvida, um dia calorosa, no outro distante. O suficiente para acender a ilusão, mas nunca confirmar nada. Enquanto isso, o novo cotidiano de Rubião começa a se moldar ao padrão burguês. Ele, que antes tinha criado negros em casa, agora precisa aceitar o gosto dos Palha. Jean, um cozinheiro francês, passa a comandar a cozinha. Um criado espanhol, sério e distante, é imposto para cuidar da casa, e o pajem crioulo, velho companheiro de Rubião, é rebaixado. Rubião, ainda relutante, aceita. Afinal, quer se encaixar, mas o incômodo cresce. E não é só dentro de casa. A fortuna de Rubião atrai todo tipo de aproveitador. Ele passa a conviver com pessoas como Freitas, um parasita social, que se aproxima com elogios e se mantém com favores. E Carlos Maria, um galanteador vaidoso, que flerta abertamente com Sofia, alimentando a insegurança e os ciúmes de Rubião. Aos poucos, a mente do ex-professor começa a falhar. Delírios sutis surgem. Ele acredita que Sofia o ama de verdade. Acha que Carlos Maria é um rival declarado. Passa a repetir frases do humanitismo como verdades absolutas. E o cão? O cão está sempre por perto. Quincas Borba, o cachorro, aparece nas cenas de maior tensão. Rubião começa a falar com ele como se fosse o próprio amigo morto. Em momentos de desespero, trata-o como conselheiro, confidente, juiz. É o início da loucura. Há uma cena marcante. Em dúvida sobre sua obrigação com o cão, Rubião decide se livrar dele e o envia para a comadre Angélica, uma figura simples e supersticiosa. Mas o cão sofre, recusa comida, tenta fugir. Rubião se desespera. Vai buscá-lo de volta. Ao reencontrar o animal, os dois se abraçam como velhos amigos. É como se o último elo com sua própria humanidade estivesse naquele bicho. Enquanto a realidade desmorona, Rubião continua fingindo. Cristiano Palha o envolve em negócios malucos. Sofia o enreda em ilusões. E Rubião, já instável, começa a ver sinais por toda parte. Alucinações, vozes, sombras. Em público, começa a ser ridicularizado. Em privado, abandonado. Em uma das passagens mais simbólicas, Rubião, completamente dominado pelo delírio, repete com os olhos vidrados: "Ao vencedor as batatas." Ele acredita estar vencendo, mas já perdeu tudo. A fortuna escapa. Os amigos evaporam. Sofia se afasta. Cristiano já o trata com frieza. Os criados o ignoram. A cidade o ridiculariza. Rubião, então, retorna a Barbacena, sem dinheiro, sem prestígio, sem lucidez. No fim da vida, vive isolado, delirando, repetindo trechos do humanitismo e conversando com o cachorro como se fosse um homem. Morre pobre, só, insano. E o único que fica ao seu lado até o fim é Quincas Borba, o cão. E o que essa história quer nos dizer? Rubião representa o sonho burguês e seu fracasso. Sofia é a ilusação da perfeição, bela por fora, vazia por dentro.
Cristiano é o manipulador silencioso. Não agride, conduz. O humanitismo é a crítica central, uma filosofia que justifica a crueldade com lógica. O cão Quincas Borba é o espelho mudo da decadência de Rubião. Presente nos delírios, na solidão, na queda. Na hora da prova, lembra disso. Narrador em terceira pessoa, mas com foco interno. Irônico, não confiável. Estilo realista. Análise psicológica, crítica social, linguagem direta. Temas que caem no Enem. Crítica à mobilidade social ilusória. Loucura como reflexo da exclusão. Manipulação nas relações. Filosofia do humanitismo como crítica ao darwinismo social. Compare com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Ironia, Morte. O Cortiço, Ambiente Urbano, Crítica Social. Frase-chave: Ao vencedor, as batatas. Rubião achava que estava vencendo, mas talvez nunca tenha entendido as regras. Quem perdeu? Quem venceu? Talvez todos tenham perdido um pouco. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal Tusitala. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha com aquele amigo que também vai encarar o vestibular. Afinal, aqui no Tusitala, a literatura ganha vida.